just on this Brazil, Bolsonaro's visa, I understand you have restrictions due to privacy and all that, but can you confirm that an A1 visa would be valid for 30 days? And would an A1 visa assigned to anyone, head of state, would automatically become void if that person, that individual, is no longer a head of state? Sure. I am, of course, not going to comment on the visa records of any individual. Individual visa records, as you know, are confidential, and we wouldn't speak to the status of any particular individual. Leaving individuals aside, and generally speaking, if someone entered the United States on an A visa, which is essentially a diplomatic visa for foreign diplomats or heads of state, an A visa holder, if an A visa holder is no longer engaged in official business on behalf of their government, it is incumbent on that visa holder to depart the U.S. or to request a change to another immigration status within 30 days. That request for a change in visa status would be made to the Department of Homeland Security. So it would be incumbent on the visa holder to take that action, either to depart the United States or to request that change in status. Are you able to say that you have received any request of change of status? You haven't attached any names. I wouldn't comment on any individuals. I'm not commenting on any individuals. I'm commenting on a class of visa. If the individual doesn't do either of those, doesn't leave the country and doesn't apply within that 30 days. So if an individual has no basis on which to be in the United States, an individual is subject to removal by the Department of Homeland Security. Depredou o STF, o Congresso Nacional, que foi responsável por deliberar a transição do regime militar para civil através de eleições indiretas. Então, não se justifica, não há justificativa para o que aconteceu e todos que quiserem justificar estão, na verdade, assumindo a defesa do que ocorreu. Se houver decisão do presidente, se o Congresso voltar. Não. Acredito que é importante fazer a CPI, mas não creio que isso vá acontecer ainda nessa legislatura. Foram várias peças e cenas que atentam claramente contra a democracia, contra os poderes e, no nosso caso, claramente também contra o Senado Federal, né? E depois fizemos também tomamos aí algumas providências ou imaginamos aí algumas saídas e formas de apoiar as iniciativas de investigação, de punição exemplar, não apenas das pessoas que perpetraram diretamente esses atos, como também dos seus respectivos financiadores e mentores, que, sabe-se bem, alguns deles sequer são réus primários, já estão sob investigação há muito tempo, alguns com contas bloqueadas, enfim, há certamente ligações entre eles e isso o Senado vai acompanhar muito de perto, Os senadores, cada qual está imbuído do espírito de fato de reagir à altura contra esse ataque, nenhum dos senadores defendeu de alguma forma esse ataque. Houve posicionamentos variados, também justificativas eventualmente, mas a maioria esmagadora de nós, 81 senadores e senadoras da República, foi se posicionar veementemente, frontalmente, cabalmente contrários a esses atos e em favor das investigações, como eu disse, e punições exemplares. A CPI seria um caminho mais forte por parte do Congresso agora? A CPI tem que se dar, de repente, em duas fases, porque vai haver uma coleta de assinaturas agora, não é possível executar a CPI no pouco tempo que resta a essa legislatura. Sabe-se que quando muda a legislatura caem esses pedidos, então é preciso recomeçar o processo de assinaturas na legislatura à frente. Assim mesmo, nós consideramos importante coletar as assinaturas necessárias agora e reforçar esse pedido e recolocá-lo em pauta o quanto antes, agora no início da próxima legislatura, que vai se dar ao final de 31 de janeiro para dia 1º de fevereiro. Líder, atualiza, por favor, a situação das refinarias da Petrobras.
As refinarias é um ponto muito importante, porque havia sido detectado claramente, e não precisa muita inteligência para isso, porque isso estava pululando em todas as redes sociais, uma movimentação que se estenderia a partir dos atos iniciais ontem de Brasília, à meia-noite de domingo para segunda, mobilizações em frente a algumas refinarias, a saber, a refinaria Duque de Caxias no Rio de Janeiro, a refinaria Araucária no Paraná, a refinaria de São José dos Campos, refinaria de Canoas em Porto Alegre e até alguma situação também na refinaria de Manaus. A maior parte, e Paulínia também incluída. Todos esses movimentos foram detectados antecipadamente. Eu não estou falando na condição de presidente da Petrobras, porque não estou no comando de absolutamente nada por enquanto, mas houve um contato permanente nosso com o presidente interino e com a diretoria, também com os conselheiros, acompanhamos tudo isso, discutimos algumas medidas e a postura da administração atual tem sido exemplar no sentido, pelo menos até agora, de coibir, né, e absolutamente não dar margem a qualquer tipo de mobilização dessas ações aí que poderiam decorrer desse centro aqui radiador de Brasília. O fato é que não ocorreram esses distúrbios, houve algum agrupamento aqui e acolá em algumas dessas refinarias, isso foi imediatamente desencorajado, sem absolutamente nenhum estresse, nenhum confronto pelas forças de segurança pública que estavam ali, bem como a vigilância da própria Petrobras, que foi reforçada e redobrada, literalmente, onde havia um vigilante, colocou-se 2. Há também a presença de membros da inteligência e segurança da Petrobras no centro de operações no Rio e também lideranças dessa inteligência e segurança presentes em cada um desses pontos, eventualmente anunciados como possíveis pontos de fricção. Portanto, não aconteceu nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de mobilização, ninguém obviamente foi preso, nada disso, porque simplesmente não aconteceu, mas houve claramente a tentativa e a convocação. Nós recebemos, e muitos de vocês devem ter visto, convocações inúmeras para movimentos na frente das refinarias, no sentido de bloqueá-las para provocar algum tipo de desabastecimento. Tentou se associar isso ao movimento dos caminhoneiros, nós detectamos que não há absolutamente nenhuma legitimidade em quem fala pelos caminhoneiros nesse sentido, né? Os movimentos estão quietos em relação a isso, não estão fazendo esse tipo de movimentação e esperamos que continue assim, né? A Petrobras está mobilizada, os trabalhadores também estão nos fornecendo informações de chão de fábrica, né? de próximo dos locais potencialmente vulneráveis, né? Mas eu poderia dizer que está tudo seguro, pelo menos por enquanto, e acho que vai continuar. Acho também que houve uma certa inibição desses movimentos a partir das prisões de ontem aqui em Brasília, do começo da movimentação da máquina investigativa e punitiva do Estado brasileiro, e isso também certamente serviu para que essas pessoas desistissem dessas tentativas de bloquear os ativos de refino e até dutoviários e outros terminais, etc., que estavam planejando aí colocar aí nessa situação de crise toda que foi gerada. Senador, a gente já tem... Quando você fala de dobrar o esquema de segurança, a gente está falando da sede no Rio de Janeiro ou de todas as refinarias? Todas as refinarias, existem brigadas vigilantes e outra coisa, foram acionados os governadores diretamente. A Petrobras está em contato diretamente com os governadores dos estados, com as secretarias de segurança de cada um dos estados onde há a presença da empresa. Isso está sendo feito pela gestão atual, como eu disse, de forma apropriada e recomendável, e eu mesmo, particularmente, mesmo ainda atuando como observador e tentando ajudar e apoiar o processo, também conversei com alguns governadores, nomeadamente o governador do Rio de Janeiro me ligou agora de manhã também, ontem falei algumas vezes com ele e hoje me assegurou que está tudo calmo no Rio de Janeiro. Senador, a gente ouviu falar de 2 pedidos de CPI, né? Um da senadora Soraya Tronic, outro do Renan Calheiros. Queria saber se nessa reunião foram discutidas outras iniciativas de enfrentamento aos atos de ontem, ao resultado dos atos de ontem e de punição dos responsáveis.
O Senado não tem esse poder de polícia, a não ser a heróica resistência que se propôs a fazer a Polícia Legislativa do Senado ontem, a quem a gente rende homenagem, porque eles acabaram conseguindo fechar o corredor ali do que a gente chama de túnel do tempo, evitando que esse pessoal invadisse outras áreas muito preciosas do Senado Federal, inclusive o museu e o plenário antigo do Senado Palácio Monroe e os gabinetes da maior parte dos senadores. Então, afora isso, dentro das instalações, o que o Senado pode fazer é participar do fortalecimento eventual, através de iniciativas legislativas, das reações do Estado brasileiro aos atos de ontem, né? Também, evidentemente, estamos trabalhando para restabelecer o funcionamento e mostrar à sociedade que o Senado vai funcionar amanhã, já com uma sessão deliberativa, está sendo tudo organizado, limpo e reconstruído na medida do possível. O trabalho da diretora Ilana Trompa é fundamental e exemplar. Ela está trabalhando diuturnamente aqui desde ontem, pela madrugada adentro, para reconstituir as condições operacionais do Senado, para que amanhã à tarde nós já tomemos decisões relacionadas com os nossos afazeres e o decreto de intervenção do Distrito Federal, outras medidas, eventualmente até a derrubada de vetos específicos da lei que se refere à segurança, que também foram vetados pelo presidente. Então, há algumas medidas que de hoje para amanhã nós vamos pautar e o Senado funcionará plenamente amanhã mesmo. Que vai para Lei de Segurança Nacional? Sim, lembra que houve alguns vetos ali, especificamente, isso, exatamente. Há vetos que estão ainda em apreciação, né? A ideia, não sei se vai prevalecer, é de fato recuperar e pautar esses vetos que foram ainda apostos à lei, ao projeto de lei original, pelo então presidente Bolsonaro. Agora não tenho aqui, mas tem pelo menos 3 vetos que podem ser recuperados aí. Político e sobre fake news. Isso, exatamente. E também de responsabilidade de agentes de segurança, coisas assim. E de que maneira o Senado votando esses vetos agora, isso pode impactar na responsabilização dos agentes? Isso pode impactar diretamente, porque é uma lei que vai entrar em vigor e está aguardando apenas a confirmação desses vetos ou não. Então, hein? Ele teria ocorrido antes do mas a responsabilização de pessoas que negligenciaram, eventualmente, e tudo pode ser trazida para esse caso, para esses casos, com certeza. Tá bom? Não sei ainda, mas vamos ter. Então, Tá legal? Se o senhor está falando da discussão de vetos, é porque pode também haver uma sessão do Congresso além da sessão do Senado. Pode haver, deve haver também. Eu estou me falando do Senado porque a gente, obviamente, está aqui tratando do Senado. Mas vale para o Congresso, mas aí é uma questão integrada entre o presidente Arthur Lira e o presidente Rodrigo Pacheco. Hoje aqui falamos dos relatos de toda essa destruição, etc., e das condenações e eventuais medidas que o Senado, como Senado, pode tomar para ajudar o processo de recuperação institucional após esse trauma. Tem alguma outra reunião prevista para hoje? Que acho que o Pacheco chega... Provavelmente vamos fazer uma reunião no fim do dia. Tá bom? Obrigado.